Oi galera, tudo bem? Meu nome é Larissa, sou professora de matemática e na aula 2 de hoje nós vamos falar sobre conjuntos, tá? Então nós vamos estudar teoria de conjuntos. Em relação aos conjuntos, nós vamos ver relação de pertinência, igualdade entre conjuntos, relação de inclusão, quando que um conjunto está contido no outro, conjuntos vazio e universo, conjunto unitário e conjuntos numéricos. Primeiro, gente, não existe uma definição formal do que vem a ser um conjunto. A gente pode entender o conjunto como sendo uma coleção de objetos, tá? Um agrupamento de elementos. Então, eu posso formar um conjunto com números pares, conjunto com números ímpares, conjuntos dos répteis, conjunto de alunos, eu posso formar um conjunto de professores, de médicos, enfim. Conjuntos com números, com letras. Existe uma infinidade de conjuntos, desde que você entenda que um conjunto é uma coleção de objetos, tá? Um agrupamento de objetos. Beleza, pessoal? Em relação aos conjuntos, nós também temos que ele pode ser representado de 3 formas. A primeira forma é na listagem de elementos, ou o que nós chamamos de forma tabular, que significa que você vai listar os elementos do seu conjunto. Por exemplo, seja o algarismo dos números pares. Eu tenho aqui os algarismos 0, 2, 4, 6 e 8. Eu estou listando esses elementos, eles estão na forma tabular, tá? Além da forma tabular, o que nós temos? Nós podemos listar esses elementos na propriedade dos elementos. Como que eu faço isso? Eu tenho o conjunto A, em que o A vai ser igual a X, tal que X é um algarismo par. Então, eu também posso representar dessa forma, na propriedade dos elementos. E a representação pelo diagrama de Venn, que particularmente a gente usa muito, porque eu acho que é a representação mais legal em relação a conjuntos, porque você consegue visualizar os seus elementos de uma forma melhor. Principalmente, pessoal, quando nós vamos trabalhar com interseção, união, diferença de conjuntos, representar na forma de diagrama de Venn facilita muito, tá? Então, claro, você pode representar um conjunto dessas 3 formas, porém, a que a gente vai usar mais aqui é através do diagrama de Venn. Bom, relação de pertinência. O nome já está dizendo, a gente tem que analisar quando que um número pertence ou não pertence a um conjunto. Relação de pertinência, você relaciona elemento e conjunto. Então, o que eu estou relacionando? Se o número faz parte ou não faz parte de determinado conjunto, tá? Por exemplo, quando eu tenho um conjunto A que possui os algarismos pares, o que eu tenho nesse caso? Que A tem os algarismos 0, 2, 4, 6 e 8. Ou seja, o 0 pertence ao conjunto A porque ele está dentro do conjunto A, 2 pertence, 6 pertence, 8 pertence, tá? Então, todos esses algarismos pertencem ao conjunto A. Agora, eu tenho números ímpares aqui? 1, 3, 5, 7? Não. O conjunto A ele não possui algarismos ímpares. Se ele não possui algarismos ímpares, significa que os números ímpares não fazem parte do conjunto A. Então, eles não pertencem. Notação, gente, símbolo pertence a gente utiliza E, não pertence, o E com um tracinho, beleza? Então, essa é a relação de pertinência. Além de relação de pertinência, nós temos o conjunto unitário. O que é o conjunto unitário? O nome já está falando, é um conjunto que possui um único elemento. Então, um conjunto que tem um elemento só é o conjunto unitário. Além do conjunto unitário, nós temos o conjunto vazio. Conjunto vazio, pessoal, é aquele que não possui elementos. Só tome cuidado em relação à notação desse conjunto. Por quê? Você pode denotar o vazio de 2 formas. Ou você denota entre chaves, ou você pode denotar com esse símbolo aqui, tá? O que você não pode fazer, que alguns alunos têm o hábito, quando a gente fala para representar o conjunto vazio, é colocar o vazio entre chaves e o símbolo também. Tá errado, galera? Não pode. Beleza? Tá.
igualdade entre conjuntos. O que a gente vai analisar? Quando que dois conjuntos eles são iguais? Nós dizemos que dois conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos. Então, se todos os elementos do conjunto A forem iguais a todos os elementos do conjunto B, nós vamos dizer que eles são iguais. Esses elementos, eles não precisam estar ordenados para que os dois conjuntos sejam iguais, tá? Então, por exemplo, eu tenho o conjunto A que tem M-O-R-A, mora. E eu tenho o conjunto B que tem A-M-O-R, amor. Esses dois conjuntos, eles são iguais. Mesmo as letras desordenadas, eu tenho que o conjunto A é igual ao conjunto B, ok? Conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto que contempla todos os elementos em determinado contexto. O que isso significa? Por exemplo, quando você vai determinar a solução de uma equação do segundo grau, primeiro grau, enfim, de uma equação, normalmente nós dizemos qual conjunto nós queremos que aquela equação pertença. Então, se eu falo resolva uma equação em R ou resolva a equação no conjunto dos números reais, significa que o conjunto universo são os reais, porque eu quero que aquela solução pertença aos reais, tá? Então, o conjunto universo é aquele que contempla os elementos num determinado contexto. Então, o universo aqui, o conjunto universo, está contemplando todos os elementos desse conjunto aqui, ok? Relação de inclusão. Galera, cuidado para não confundir relação de inclusão com relação de pertinência, tá? O que eu falei para vocês? Relação de pertinência você usa quando um conjunto, um elemento pertence a determinado conjunto. Agora, relação de inclusão. Relação de inclusão é quando um conjunto está contido no outro. Então, a gente usa essa relação para representar que um conjunto está dentro do outro, está contido no outro. Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A, tá? Quais são os elementos aqui do meu conjunto A? 1 e 5. Eu tenho o conjunto B. Quem que são os elementos de B? 1, 5, 7 e 10. Se vocês analisarem, o que eu fiz aqui? Eu coloquei, tá, pessoal, o conjunto A dentro do conjunto B. Para que o conjunto A esteja contido em B, todos os elementos do conjunto A têm que estar dentro do conjunto B. Por isso que nesse exemplo A está contido em B, porque o número 1 e 5, os números, né, 1 e 5, que fazem parte do conjunto A, também fazem parte do conjunto B. Notação de contido, a gente usa esse símbolo, tá? Então, A contido em B. Ou a gente pode usar que B contém quem? A. Quando eu falo que B contém A, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que basicamente, que todos os elementos de A fazem parte do conjunto B. Então, eu tenho que A está contido em B. Quando eu falo que B contém A, significa que alguns elementos, os elementos do conjunto A, fazem parte do conjunto B, ok? Então, o elemento B, o conjunto B, ele contém elementos de A. Mas, basicamente, é isso. Um conjunto está contido no outro quando todos os elementos dele também fazem parte do outro, ok? Lembrando, símbolo de contido, aqui nós temos o símbolo de contém. Bom, quando nós falamos em conjunto, é natural nós lembrarmos do conjunto dos conjuntos numéricos, tá? Para falar um pouquinho dos conjuntos numéricos, nós vamos começar falando sobre o conjunto dos números naturais. Gente, o que são números naturais? São números inteiros, tá? Inteiros e o quê? Positivos. Existem infinitos números naturais. É impossível a gente calcular quantos números naturais existem. Por isso que a gente fala que é um conjunto enumerável, tá?
Então, eu tenho aqui o exemplo 0, 1, 2, 3, até o 10. Então, são os números positivos e inteiros. Notação, gente. Quando vocês olharem esse asterisco num determinado conjunto, independente se é o conjunto dos naturais, inteiros, racionais, esse símbolo indica que eu tenho todos os números naturais, com exceção do zero, tá? Então, se eu tiro o zero, eu tenho que usar esse asterisco. Então, eu tenho ali 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os números naturais foram os primeiros números que fazem parte do conjunto dos reais, né? Os primeiros números que surgiram ali, que faz parte do conjunto dos números reais. Além dos números naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros. Gente, o nome já está dizendo números inteiros. Os números inteiros são todos os números inteiros, tá? Que são positivos e negativos. Então, os números inteiros, eles também podem ser números negativos, tá? Então, eu tenho ali menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Se vocês observarem aqui, no meu exemplo, tá? Eu tenho que o zero faz parte. Agora, quando eu tenho um asterisco, o que isso indica? Indica que o zero não faz parte do meu conjunto. Então, eu tenho todos os inteiros, com exceção do zero, tá? Então, aqui eu tenho todos os inteiros, com exceção do meu número zero. Ok, pessoal? Nós temos alguns subconjuntos notáveis. O que seriam esses subconjuntos notáveis? Tá? Nós vamos analisar aqui. Conjunto dos números inteiros não negativos. Então, o que seriam os inteiros positivos, né? Incluindo zero. Agora, quando eu falo conjunto dos números inteiros não positivos, quando eu falo não positivos, são todos os inteiros negativos, incluindo quem? O número zero. Agora, quando eu digo o conjunto dos inteiros positivos, gente, inteiros positivos são todos os inteiros positivos, tá? Não pode ser negativos, com exceção do zero. Então, se vocês olharem, eu tenho o asterisco e também o sinalzinho de mais, tá? Que significa que eu estou excluindo o zero. Aqui, o conjunto dos inteiros negativos. Gente, são todos os inteiros negativos com exceção do zero. Então, excluí aqui o zero do meu conjunto, tá? Então, aqui nós temos os nossos subconjuntos notáveis dos inteiros. Essa aula, pessoal, é mais conceitual mesmo, para a gente lembrar as relações dos conjuntos em geral, para a gente retomar o que são os conjuntos numéricos, então é algo mais conceitual mesmo. Bom, próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. Gente, os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Se são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, o que nós temos? Que as dízimas periódicas são números racionais. Por que as dízimas periódicas são números racionais? Porque eu posso pegar uma dízima periódica e escrever essa dízima na forma de fração, tá? As porcentagens também fazem parte do conjunto dos números racionais. Por que as porcentagens fazem parte do conjunto dos racionais? Porque eu posso pegar a minha porcentagem e escrever na forma de fração. Por quê? O símbolo de porcentagem indica uma divisão por 100, tá? Então, todo número que eu consigo escrever nesse formato, lembrando que denominador tem que ser diferente de zero. Gente, eu não posso ter denominador igual a zero, tá? É um absurdo. Denominador diferente de zero. Eu coloquei aqui a respeito das dízimas periódicas porque alguns alunos têm uma certa dificuldade de, às vezes, interpretar que a dízima é um número racional, tá? A dízima é um número racional e eu consigo escrever essa dízima na forma de fração. Então, por exemplo, eu tenho 5 nonos. Eu consigo pegar e escrever 5 nonos na forma de dízima periódica, tá?
ou pegar a dízima periódica 0,555 e escrever na forma de fração. Nesse primeiro exemplo, eu tenho uma dízima periódica simples. Por que ela é uma dízima periódica simples? Porque eu só tenho o período após a vírgula, tá? Eu não tenho aquela parte ali periódica, eu não tenho uma parte que é não periódica. Quem que seria o meu período no exemplo A? O 5, porque é o número que está repetindo ali após a vírgula, tá? Agora, na letra D, por exemplo, eu tenho uma dízima periódica composta. Por que eu tenho uma dízima periódica composta? Porque o 0, ele não faz parte do meu período. Quem que faz parte do período da dízima? 2, tá? 2 é o período. 0 é a parte não periódica e o 5 é a minha parte inteira. Qualquer dízima periódica você consegue transformar em fração. E a fração você consegue transformar em dízima periódica. Então, vou fazer 2 exemplos aqui. Primeiro, como que eu transformo uma dízima periódica simples em fração? Eu tenho aqui o exemplo, pessoal, 1,333, que eu escrevi como 12 nonos. O que a gente pode fazer? Só projetar aqui para vocês. Para você escrever isso e representar na forma de fração, essa dízima, você pode escrever o seu número até chegar no período. Então, eu vou escrever 13. Escrevi o 1, que é a parte inteira, até o período. Então, ficou 13. E eu subtraio a parte inteira, que é a parte que não faz parte do meu período. Subtraio 1. Essa divisão por 9 indica que tem um único número que está repetindo após a vírgula, um único elemento no meu período. Então, por isso, a divisão por 9. Então, 13 menos 1 dá 12 nonos. Observem que essa fração ela não está irredutível, porém, eu posso simplificar. Se a gente pegar e dividir por 3 embaixo e em cima, nós temos 4 terços. A quantidade de 9s que você tem no denominador vai indicar quantos números tem o seu período, tá? E a quantidade de zeros indica quantos números não periódicos a sua dízima tem. Por exemplo, na letra D, tá? Se eu for transformar essa dízima em fração, como que eu faço isso? Primeiro, eu escrevo o meu número até chegar no período, 502. E eu subtraio 50. Por que eu subtraio 50? Porque o 5 e o 0 não fazem parte do meu período. Então, subtraio 50. Eu divido por 9 porque tem só o número 2 repetindo após a vírgula. Então, a divisão ali, o método prático, indica que é por 9. O 0 indica o quê? Indica que eu tenho um número não periódico, ok? Então, se eu for subtrair, eu encontro 552 sobre 90. Beleza, pessoal? É bem fácil você determinar de dízima para fração se você usar esse método prático, tá? Dá certo para dízima periódica simples ou composta, que é aquela que tem uma parte não periódica. Agora, além do conjunto dos números racionais, nós temos o conjunto dos números irracionais. Gente, os números irracionais são todos os números que a gente não consegue escrever na forma de fração. São os números que não possuem raízes exatas, tipo raiz quadrada de 2 não é uma raiz exata e é um número irracional, porque eu não consigo escrever na forma de fração. Raiz quadrada de 7, pi é o número irracional mais famoso que existe. A gente usa o pi em diversas áreas da matemática aqui. Então, todo número que eu não consigo representar na forma de fração é um número irracional, ok? E, para finalizar os conjuntos numéricos, nós temos o conjunto dos números reais. Gente, todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais são reais. Nós podemos definir o conjunto dos números reais como sendo a união dos racionais
com os irracionais. A união desses dois conjuntos vai ser igual ao conjunto dos números reais. Então, eu tenho aqui todo número natural é inteiro, todo número natural e inteiro é racional. Por quê? Os naturais estão contidos nos inteiros e os naturais e inteiros também estão contidos no conjunto dos números racionais. E o nosso conjuntinho excluído aqui dos irracionais. Lembrando que ou um número é racional ou ele é irracional. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Beleza? Bom, atividades de casa, tá? Eu quero que vocês tentem fazer esses exercícios. Lógico, eu estou indicando alguns exercícios, porém nada impede que vocês resolvam todos os exercícios do livro. Tem os exercícios que estão disponíveis no portal, façam eles, ajuda muito para estudar, para passar no vestibular, enfim. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor vai ser a interpretação de vocês, beleza? A aula de hoje foi bem conceitual mesmo, porque a gente tinha bastante teoria ali para retomar. Bom, então praticando o exercício 1, página 215. Exercício 3, página 216, desenvolvendo habilidades, exercícios 1 e 5 da página 216. Muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês e até a próxima aula. Um abraço.